Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós abordamos um dos elementos do fato típico, a conduta, e eu falei para vocês que a conduta, ela, segundo a teoria finalista, a qual é aceita pelo nosso ordenamento jurídico, ela necessita, especialmente e naturalmente, de 4 elementos, senhores: vontade, finalidade, exteriorização e consciência. Eu também disse a vocês que existem 2 tipos de conduta: a conduta positiva e a conduta negativa. É muito importante que, se você não assistiu ao vídeo introdutório ao fato típico, onde nós abordamos ali conceitos fundamentais, como o conceito analítico da teoria do crime, a teoria tripartida, o que é o fato típico e seus elementos, e o que a doutrina, o que a teoria traz a respeito da conduta. É muito importante que você assista esse vídeo, então se você não assistiu, volte nele, eu vou deixar o link aí nas descrições e fixado nos comentários, para que você não perca esse vídeo, que vai ser muito importante para você entender o que nós vamos dar continuidade aqui. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês, a todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando meus vídeos. Senhores, toda vez eu falo a mesma coisa, chega a ser repetitivo, mas é muito importante para me dar motivação aí todos os dias para trazer conteúdos como esse para vocês. Vamos lá para a aula de hoje? Senhores, eu disse a vocês que a conduta ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Senhores, o que seria a conduta positiva? Senhores, simples. A conduta positiva, ela advém de uma ação, ou seja, de um movimento voltado para a prática do crime. Ou seja, aqui o agente ele age, ou seja, ele tem um movimento, a exteriorização ali, a vontade do movimento em praticar o crime. Certo, senhores? Então, a teoria... Ixi, errei aqui, pessoal. Posita não dá, né? Positiva. Então, senhores, a teoria, ou seja, melhor dizendo, a conduta positiva, ela advém da ação, senhores. Ação. Movimento voltado para a prática do crime. Movimento voltado à prática do crime. Aqui, senhores, nesse momento, nós dizemos, a doutrina costuma trazer o conceito de crime comissivo, quando praticado de ação, de vontade, de movimento, a prática do crime. Chamamos de crime comissivo. A conduta, a ação. Certo? Quando falamos em conduta, na sua forma negativa, estamos falando do que, senhores? Simples. E na positiva, eu tenho a ação e eu trouxe para vocês na aula anterior, mais uma vez, é importante que você assista, que o crime, o conceito ali, ele traz para a gente ação ou omissão, seria a subjetividade
da conduta, da ação. Se na positiva nós temos a ação, na negativa nós só poderíamos ter a omissão. Certo? Senhores, diferente aqui do crime comissivo, a ação, senhores, eu nem preciso dizer o que é, né? A omissão, perdão. A omissão. Acredito que todo mundo saiba que a omissão, diferente da ação, ela é a falta de ação, a falta de agir. Não há o interesse, não há intenção por parte do agente em agir, mesmo devendo ele se abstém de agir quando ele deveria, seja ali por um dever genérico ou um dever especial. Conceitos que eu vou abordar com vocês agora. Fiquem tranquilos. Senhores, existem dois tipos de omissão. A omissão própria, que nada mais é que quando o agente ele tem o dever genérico de agir, mas ele se abstém de agir. Ou seja, é a abstenção de agir quando há dever genérico. Senhores, deem uma atenção a esse dever genérico, pois ele vai ser muito importante na hora de analisar se a omissão ela foi própria ou se a omissão ela foi imprópria. Certo, senhores? Professor, dá um exemplo de omissão própria para mim. Aqui, na abstenção de agir, quando há um dever genérico, quando o agente ele adquire um dever genérico. Senhores, vamos lá. Num crime de trânsito aí, num atropelamento, ao qual o condutor, nós sabemos que tem a obrigação de prestar socorro, mesmo ele sabendo que atropelou uma pessoa ali, decide fugir e ir embora. Senhores, ele vai responder na modalidade omissiva, especificamente na omissão própria, onde ele tinha o dever genérico de agir, de prestar o socorro, mas ele se abstém por vontade própria. Certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a omissão imprópria. Professor, o que seria a omissão imprópria? Mesma coisa da omissão própria, pessoal. É a abstenção de agir, mas, nesse caso, o agente ele tem o dever especial de agir. Dever especial de agir. Mais uma vez, guarde esse conceito. Dever especial de agir. Senhores, então, vamos lá. O que o nosso Código Penal, o que a nossa doutrina traz a respeito desse dever especial de agir? São três situações, senhores, no dever especial de agir. Primeira delas, quando ele tem a obrigação de cuidar, de proteger, de vigiar. Então, aqui ele tem a obrigação, senhores. Obrigação por lei
de agir. Professor, me dá um exemplo. Simples. Aquele salva-vidas, bombeiro da Polícia Militar, que está lá na praia. Estamos no final de ano agora, Operação Verão. Senhores, ele se depara com um agente, com uma vítima lá, se afogando. O Código Penal, a nossa doutrina traz que esse agente, ele tem o dever especial, ele é obrigado a agir, senhor. É claro, nada que vá colocar em risco a vida também desse policial, desse bombeiro, nada catastrófico, senhores. Aí não existe essa obrigação, certo? Até porque pode causar, sabido que vai causar a morte do agente ali, senhor. Esse dever, ele inexiste, certo? Segundo momento do dever especial. Senhores, quando o agente, ele assume a responsabilidade de impedir o resultado. Assume a responsabilidade de impedir o resultado. Professor, me dá um exemplo. Simples. Aquela babá que é contratada aí para tomar conta do seu filho, para tomar conta do filho de alguém, para tomar conta do seu sobrinho. Senhores, essa babá, ela assume a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, do seu filho cair na piscina e morrer afogado, e dele sofrer algum dano ali à sua saúde, à sua vida, porque ela adquire o dever especial, senhores. Ela assume a responsabilidade ela assume a guarda sobre aquela criança, sobre aquele bebê. Por último, e não menos importante, nesse momento, o agente, ele com o seu comportamento, ele cria o risco da ocorrência de um resultado, seja ele um dano físico ou até mesmo a morte, certo, senhores? Deu para entender? Então aqui o seu comportamento deu causa, seu comportamento criou o risco da ocorrência do resultado. Vou colocar aqui para vocês. Comportamento gerou o risco da ocorrência do resultado. Então, trouxe para vocês aqui o que o Código Penal e a nossa doutrina traz a respeito de dever especial. Vou dar um exemplo aqui. Esqueci de dar o exemplo, como eu fiz nos outros dois. Vou dar um exemplo aqui no terceiro também. Aqui é o caso do amiguinho que, mesmo ele sabendo que o seu amigo não sabe nadar, ele vai lá e empurra o coleguinho na piscina, mesmo sabendo que o seu coleguinha não sabe nadar e pode morrer. Ou seja, senhores, o comportamento dele gerou o risco da ocorrência de um resultado, qual seja um resultado morte, um coma, o que quer que venha acontecer aí com com aquela criança que não sabe nadar. Senhores, isso aqui tem previsão, certo? Está previsto no artigo 13, salvo engano, parágrafo 2º do nosso Código Penal, certo? Onde lá nós vamos encontrar casos em que o omitente ele devia e podia agir para evitar o resultado. Certo, senhores? Essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês, de verdade, tenham compreendido aqui o conceito de conduta, como ela é, o que ela precisa ter, quais as formas de conduta, ação,
a omissão. Aqui, senhores, só para encerrar, quando eu disse para vocês que quando nós temos a ação, o crime ele é chamado de comissivo. No momento da omissão, o crime é chamado de crime, é lógico, sabe, sistema antiburro, omissivo. Crime omissivo. E meu crime omissivo, ele pode ser próprio ou impróprio. Simples, fácil, né, pessoal? Apesar de muitas pessoas complicarem esse assunto, esse tema, deu para perceber que é um tema bastante fácil, bastante simples, exige o quê? Atenção e vontade de entender também do que se trata o crime omissivo, o crime comissivo, a conduta, o fato típico. Senhores, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos, nós daremos continuidade à nossa sequência de vídeos a respeito da teoria do crime. Vamos abordar aí o nexo causal, ainda o resultado e a tipicidade. Para assim, nós darmos continuidade aos dois últimos elementos do crime que vão ficar, a antijuridicidade e a culpabilidade. Certo, senhores? Até o próximo vídeo.